Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas aqui quem fala é o pastor Mateus. Sou pastor da Igreja Batista Palavra da Verdade aqui no Rio de Janeiro e também sou contador registrado aí pelo Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio de Janeiro e atuo especificamente na área de contabilidade para a igreja. Desde o ano passado desenvolvi o projeto chamado de Contabilidade Eclesiástica, o qual a minha visão é auxiliar as igrejas batistas regulares do Brasil em suas contabilidades, na sua gestão financeira dentro das igrejas. E hoje eu vim trazendo um vídeo aqui muito importante para você que é pastor, você que é diácono, você que é membro de igreja, para todas as nossas igrejas batistas regulares, que é sobre a questão das multas que a Receita Federal está aplicando para as igrejas. Sobretudo, um artigo que eu recebi de muitas pessoas via WhatsApp, do qual intitulava, né, Receita Federal multa igrejas por uso indevido de remuneração de pastores. E resolvi, então, aproveitar que todo mundo tinha me mandado, praticamente boa parte das pessoas dos meus contatos mandaram esta informação e procurei fazer este vídeo para poder esclarecer. Vamos ler algumas partes deste artigo, desta notícia que saiu em vários órgãos da mídia, e vamos comentar um pouco. Tem coisas um pouco erradas aqui, tem coisas boas para a gente poder analisar e pensar um pouco. Então fica aí, tá? Para você saber dessas informações cruciais e importantes para a sua igreja. Então, eu vou colocar na tela aí o artigo e nós vamos lendo e comentando ele, tudo bem? Então, este é o artigo que saiu no UOL Economia, mas saiu também em outros canais, em outros meios aí de comunicação, do dia 30 de abril, então há 2 dias atrás, né? Estou fazendo esse vídeo agora no dia 2 de maio, então no dia 30 de abril, há 2 dias, saiu essa notícia aí. Receita Federal multa igrejas por uso indevido de remuneração de pastores. Esta é a notícia, né? Imagine uma manchete dessa, né? Todas as igrejas, então, estão destruídas. Vamos entender um pouquinho sobre quem são essas igrejas, né? A Receita Federal multa igrejas por uso indevido de remuneração de pastores. Então, descendo mais aí, você percebe aqui, ó, que a nossa notícia ela é do dia 30/4, tá vendo? Então, 2 dias atrás, e traz o seguinte artigo, né? Aí, a Receita Federal descobriu que as igrejas estavam usando a remuneração do pastor, que é isenta de tributos, para distribuir participação nos lucros ou pagar remuneração variável, concedendo os maiores valores a quem tem os maiores rebanhos de fiéis. Então, a matéria já começa assim, né? Bem forte para quem não é exatamente do meio aí cristão, né? Então a pessoa já fica, então, essas igrejas aí tudo rouba, né? Tudo é ladrão, né? Algumas coisas assim, né? Que pode surgir na mente das pessoas. Porém, eu queria esclarecer logo de cara alguns pontos aqui que eu achei interessante, corrigir dois erros aqui logo no início desta notícia. O primeiro é em relação a isso daqui, ó. A Receita Federal descobriu que as igrejas estavam usando a remuneração do pastor. E aí ele coloca que é isenta de tributos, tá? Então essa é a primeira correção aí. A remuneração pastoral, ela incide tributos, tá? Incide um tributo em especial que nós vamos falar aqui, mas ela não é totalmente isenta de tributos, tá? Então podemos dizer que a remuneração pastoral ela é isenta e não isenta de tributos ou de certos tributos. Ela é isenta por parte da igreja, ou seja, caso não precisa
aliás, a igreja ela não precisa recolher o INSS patronal, nem o FGTS ou qualquer outra obrigação, a outra obrigação trabalhista na remuneração pastoral. Então, estes tributos não incidem, né? Porém, a igreja ela deve reter o imposto de renda pessoa física, né? Aliás, o imposto de renda retido em fonte, né? Das remunerações pastorais e declarar isto na DIF. Então, só daí você já começa a ver, né, um problema aí, né? Que ela não é de toda isenta de tributo. Porém, o pastor, né, é, é também obrigado a recolher o seu INSS na base aí de 20%, na alíquota de 20%, como contribuinte individual, né, da Previdência Social. Então, logo, a remuneração pastoral ela não é tão aí isenta, né, ou totalmente isenta como está apresentando aqui logo no início deste artigo, porque o que parece, né, traz exatamente essa ideia, né, de que as igrejas estavam usando a remuneração do pastor que é isenta de tributos, mas ele não cita, né, esses tributos, ele fala que é isenta de tributos, então pensa que é o tudo, mas não é. Então você tem aí o imposto de renda retido em fonte que as igrejas precisam se ater. Adiante aqui você vem, aí ele traz aqui a continuação deste artigo, né? Que eles estavam usando a remuneração do pastor, né? E aí coloca aqui como que é isenta de tributos, para distribuir participação nos lucros, Ou seja, há um outro equívoco aqui. A segunda correção é exatamente em relação a distribuir participação de lucros, né? Muito embora, né, que como pastor eu considero, né, algumas igrejas aí que estão fazendo um verdadeiro comércio da fé e realmente lucrando com isso, né, mercadejando a palavra, como diz lá em 2 Coríntios 4:2, né, e isso aqui eu estou falando como pastor. Na lei, ou perante a lei, a igreja, as igrejas são entidades sem fins lucrativos. Então, de modo algum, esse conceito aí de distribuição de lucro ou participação de lucro, ele é aplicado, né, ou ele está aplicado a igrejas, tá? Então, é tanto que nem utilizamos, né, no meio contábil, para igrejas, as terminologias, né, lucro ou prejuízo, mas nós usamos superávit ou déficit, né? E nem utilizamos também os termos receita e despesa. Então, as igrejas não têm receitas e despesas. Isso daí é uma linguagem muito comercial, mas utilizamos um termo, né, que explica bem, né, a, a, o movimento financeiro das igrejas, que é entrada e saída. Então, só daí você já percebe que no início aí é, é, já começa a matéria trazendo esta informação que não é tão correta, né, no sentido dos termos aí, tá? Então, a igreja não pode distribuir lucros porque ela não gera lucro. Ela não gera lucro. Não tem receita menos despesa dá lucro. Não tem isso daí para entidades que são sem fins lucrativos, né? Sem fins de lucro, tá? E aí, continuando aqui, ele fala, né? Para distribuir participação de lucro ou pagar remuneração variável, concedendo os maiores valores a quem tem os maiores rebanhos de fiéis. Então, como eu falei, não são todas as igrejas que estão dentro dessa categoria, tá? Então, é um grupo de igrejas, geralmente igrejas grandes, onde a Receita Federal detectou este problema aí, que eles estavam pagando remuneração variável, ou seja, uma remuneração que era vinculada ou que está pareada com uma meta, né? Ou digamos assim, entre aspas, né? Parece ser uma meta, que ainda está em investigação, está ainda, né, nesse trâmite todo aí da justiça, então a gente não pode afirmar, né? Então, parece que esta remuneração estava vinculada a essa questão aí, né, de quanto mais estes pastores eles tinham de rebanhos de fiéis, então os líderes da igreja pagavam para eles mais uma quantia, uma remuneração
que podemos dizer, a grosso modo, aí, tipo uma comissão, né? Então, você percebe aqui que, e aqui não há nenhum erro, mas somente vou fazer um comentário, que eu vejo aqui dois problemas, né? O primeiro problema é um problema legal e o outro problema é um problema moral. O problema legal é que, como um contador, né? Falando aqui como um contador, essas igrejas, né, que estão sendo investigadas, aí, que estão nesse processo aí, nesse imbróglio judicial, o que elas estavam fazendo? Elas estavam se aproveitando, né, de, de uma lei, a Lei 8.212 de 91, que foi alterada aí pela Lei 13.137 de 2015, e essa Lei 8.212, no artigo 22, parágrafo 14, inciso 2º, ele diz o seguinte, que os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados em pecúnia a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta. Então, parece que, conforme as investigações aí da Receita, essas igrejas, né, elas estavam pagando aos seus pastores, baseadas aí nessa meta aí de questão de dízimos, e o que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando, né, esses valores e colocando esses valores como se fosse uma ajuda de custo, como se fosse uma, ah, um auxílio de transporte, como se fosse um auxílio educacional, porque diante dessa lei aqui que traz um pouco de confusão, esses valores eles não se configuram como remuneração direta ou indireta. Então, muitos julgam, muitos entendem, né, alguns entendem que por conta disso, então não precisa se recolher o imposto de renda retido em fonte sobre essas estas estes dispêndios, né, estas saídas para os pastores. Então é como se fosse assim, né? Tem um exemplo aqui do que parece que está acontecendo. É, a, a igreja vai pagar ao pastor e nesse momento do pagamento eles vão pagando, né? Ele paga o salário e paga essa remuneração variável aí que eles estão dizendo que era por conta de quem tinha maiores rebanhos de fiéis recebiam mais. E eles pegam e diluem, parece que é algo assim, parece que eles diluem este valor variável em, é, em despesas, não vou dizer despesas, em saídas específicas, né, chamadas assim de ajuda de custo, né, e não traz, né, essas saídas como uma remuneração pastoral para que possa recolher o imposto de renda deles. Então isso daí, de certa forma, ele está sonegando, né, está cometendo aí um crime fazendo isso, porque são, pelo que a notícia mostra, são valores muito altos, né? E realmente se configura uma prática um pouco contrária ao que diz a lei. Então, esse é o problema legal. Agora é o problema moral, tá? Agora como pastor, tá? Eu estou falando agora como um pastor. Eu entendo que a remuneração pastoral ela deve ser amparada pelo ofício pastoral, ou seja, cuidar do povo de Deus, pregando, fazendo visita, aconselhamento, etc. E não sobre uma base de meta. Então, eu vejo que a remuneração pastoral ela deve ser amparada conforme o ofício do pastor e não na base de metas, né? Quer dizer, na quantidade de dízimos que entra ou na quantidade de pessoas, né? Ou que estão naquela igreja, e, diante disso, eu vejo lá em 1 Timóteo 5,18, quando Paulo fala o trabalhador é digno do seu salário. Eu vejo aí que a remuneração do pastor ela deve estar condicionada exatamente ao trabalho do pastor. Eu entendo nesse versículo que Paulo está trazendo essa dimensão, né? O trabalhador, né? Ou seja, aquele que exerce trabalho, ele é digno do seu salário. Então, o salário e o trabalho estão vinculados aí, conforme Paulo diz. Então, realmente, se tem pastores aí
ou líderes, né, dessas igrejas que estão pagando aos seus pastores aí em uma categoria menor valores baseados em metas, eu vejo que moralmente isso daí não é bíblico, tá? Por quê? Porque eu penso que isso demonstra aí uma estratégia, né, dessas pessoas aí que estão na cabeça dessas igrejas, para que os seus pastores venham o quê? Fazer mais captação de fiéis, mais captação de dízimos para suas igrejas e trazendo com isso a ideia na mente daquele pastor ali de que, olha, se eu trazer mais fiéis, se eu trazer mais dízimos, então eu vou ter um salário maior. Então, eu vejo que a condição aí, né, dessas remunerações pagas aí e tudo mais, entra em choque com o que é o próprio ofício pastoral, né? E o pastor, ele recebe mediante um ofício pastoral que ele exerce, e não conforme metas ou coisas estipuladas por homens, e realmente isso mostra um certo comércio, tá? Mostra um comércio, entre aspas, da fé, em que é complicado. Então, descendo mais um pouco, né, então ele fala que a fiscalização aplicou multas milionárias, abrindo a discórdia entre o fisco e as igrejas. Né? De fato, essas igrejas entraram com uma ação, né, representantes foram lá no Ministério da Economia, como a matéria vai dizer, para poder tentar, né, é, ajustar essa coisa, perdoar a dívida e tudo mais. Né? E aí tem aqui mais em relação a partes aqui políticas, né? Eu não vou entrar nesse assunto político, nós estamos analisando aqui só o fato mediante a lei, mediante a visão contábil, tá? E aqui falando do presidente, né? Então não vou entrar nesse assunto aqui, nem também das igrejas envolvidas, não vou dizer quem são, você pode olhar na reportagem aí. Agora vou descer mais um pouco para poder mostrar aqui onde eu quero passar para você. Ok, aqui. Autuações milionárias, né? Aí é que tem. As igrejas são alvos de atuações milionárias por driblarem a legislação e distribuírem lucros e outras remunerações vultosas a seus dirigentes e liderança sem efetuar o devido recolhimento de tributos, né? Então, como eu falei para vocês, né? Então ele está mostrando aí que a autuação foi por conta disso, de uma driblagem da legislação e dessas instituições estarem distribuindo lucro e outras remunerações vultosas a seus principais dirigentes e lideranças, sem efetuar o devido recolhimento dos tributos. Então, como eu disse, é o que estava acontecendo. Né? E aqui embaixo traz assim: embora tenha imunidade no pagamento de impostos, o benefício não afasta a cobrança de contribuições, como a CSLL e a contribuição previdenciária. Então, aqui tem outra correção, tá? De fato, como foi colocado aí, as igrejas têm imunidade no pagamento de impostos, correto, né? Aqui está no artigo aí 150 da Constituição, que trata sobre essa questão da imunidade para igrejas, né? O Estado não pode instituir tributos, né? E também no artigo 9 do CTN, do Código Tributário Nacional, mas o problema aqui é que ele fala, né? O benefício não afasta a cobrança de contribuições, correto? Aí ele coloca aqui CSLL. CSLL é uma sigla para Contribuição sobre Lucro Líquido. E aí nós voltamos ao que eu tinha falado, né? A igreja é uma entidade sem fins de lucro, então ela não incorre, né, em pagar contribuição sobre lucro líquido, porque ela não tem lucro, ela é uma entidade sem fins de lucro, né? E aqui, então, a única coisa errada aqui é essa daqui, ó, CSLL, tá? Mas ela pode contribuir, né, com a contribuição previdenciária, né, ou chamada aí INSS patronal. Ela pode contribuir caso venha, né, ter funcionários. Então, passando adiante aí, tem o seguinte: na avaliação de fontes ouvidas sobre a condição de anonimato, as igrejas também infringem a lei ao distribuir parte dos seus lucros obtidos com o dízimo dos fiéis, mesmo de forma disfarçada por meio de contratos de prestação de serviço. Então,
parece, né, que essas igrejas estavam repassando esses valores aos seus dirigentes, aos pastores, sobre a forma aí de contrato de prestação de serviço, talvez via CNPJ, né, empresas. A gente não tem aqui como saber como era o funcionamento, assim, detalhadamente da coisa. Mas havia e foi detectado esse problema aí. E é interessante isso porque, mesmo que tenha lucros aí, mas não tem nada a ver com lucro, né? Porque todas as saídas da igreja elas devem estar comprovadas e fidedignas com documentos que comprovem que aquilo de fato aconteceu. Por isso que para a gente, como lição, né, nós somos igrejas um pouco menores, né, médias por aí, nós temos que observar que as saídas das nossas igrejas elas devem estar com confirmação, né, com recibos, com tudo, com todo o aparato de documentação hábil, em perfeita condição para não incorrer futuramente em uma investigação aí da Receita e dar um problema. Tá? Eu vou falar sobre o impacto dessa reportagem, de tudo isso, para as nossas igrejas mais para o final. E aqui, continuando, ele coloca o Código Tributário Nacional, CTN, condiciona a imunidade tributária à não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Então, aqui ele está citando aí o artigo 14 do CTN. Porém, ah, eu não entendo esse artigo 14 do CTN como algo que seja válido para as igrejas. Por quê? Né? Mas também eu vou mostrar por isso aqui. Porque lá no artigo 14 do CTN diz o seguinte: o disposto na alínea C do inciso 4 do artigo 9º, né, do Código Tributário Nacional é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades neles referidas. Então, o artigo 14 ele está trazendo, né, algo do artigo 9º do Código Tributário Nacional, da linha C do inciso 4º. E a linha C, inciso 4º, do artigo 9º do Código Tributário Nacional, ele não está se referindo a igrejas, mas ele está se referindo a partidos políticos, instituições de educação ou de assistência social. Então, eu não entendo, né, porque ele poderia citar, se eu não me engano, o inciso 3º, que é que fala sobre igreja, do artigo 9º. Mas mas o artigo 14, ele está especificando, trazendo aí um olhar atento sobre a linha C do inciso 4º, né? Ele está trazendo uma atenção exatamente para isso, né? E não, eu falei agora que era o inciso 3º, né? Mas não é. O inciso, a linha B, tá? E a linha B do artigo 9º fala sobre igrejas, fala sobre templos de qualquer culto. E a linha C está falando aí de partidos políticos, instituições de educação e de assistência social, e não de igreja. Entretanto, né, também não é correto, né, que as igrejas deem parte do seu patrimônio ou das suas rendas aos seus dirigentes, tá? Mas só uma observação aqui, né? Então, essas igrejas parece que estão fazendo isso daí por meio de contratos e tudo mais, tá? E, em último aqui, mas a Receita Federal identificou uma série de mecanismos para burlar as regras e remunerar seus dirigentes, com pagamentos a empresas e escritórios de advocacia, o que gerou outra leva de autuações. Então, foi uma gama aí de autuações, diversas infrações aí que a Receita detectou, e realmente eles estavam burlando a lei, como fala aqui, né, fazendo mecanismos, uma série de mecanismos para burlar as regras aí. E o que isso impacta, né, para a nossa vida hoje? O que isso impacta diante desta matéria aqui que nós estamos analisando, pelo menos parte dela? Independente do que diz essa notícia, esta matéria, pois esse fato aí é bem pontual, né, e aconteceu com igrejas de grande porte, que estavam burlando a lei,
nós temos que levar em consideração de que estas investigações elas podem também acontecer com qualquer igreja, independente do porte, tá? Não é porque a igreja é grande, né, é conhecida, que a Receita Federal vai, né? Muitas vezes, né, por conta das entradas, que são vultosas. Porém, a, a lei não diz, né, que a Receita Federal só vai investigar igrejas com grande porte e igrejas de médio e pequeno porte, ela não vai investigar. Não, é uma lei que é para todos, né, é isonômica, então ela vale para todos, independente, ela é igualitária. Então, o que nós percebemos aqui é que pode ser que qualquer uma das nossas igrejas, mesmo pequenas, elas venham a sofrer ou a passar por uma fiscalização e pode gerar autos de infração se a coisa estiver errada. Por isso, diante dessa matéria, nós não devemos ficar preocupados, porque não são nossas igrejas, tá? Mas nós devemos ficar alertas, porque as igrejas elas estão obrigadas a prestar contas com a Receita Federal em algumas declarações, independente, como eu falei, do porte, se é pequena, se é média ou se é grande. Isso pode incorrer em multas. Tais declarações são exigidas pela Receita Federal, e eu coloquei algumas aqui: ECF, DCTF, GFIP, RAIS, DIF, recolher o imposto de renda retido em fonte, que parece que é o problema maior aqui foi em relação a isso também, né? Foi que não estava recolhendo o imposto de renda retido em fonte dos pastores, das remunerações pastorais, e também efetuar, né, confeccionar diante aí dos fatos financeiros e econômicos das igrejas as demonstrações contábeis. E pouco se fala, né? Muito se toca só em parte fiscal, mas também é obrigação legal que as igrejas também elaborem suas demonstrações contábeis com auxílio de um contador. Tá? Então, diante do que nós estamos vendo aqui nesta reportagem, diante do que nós vimos, nós notamos que fica um alerta para nós, como igreja, como dirigentes dessas igrejas, pastores, diáconos, tesoureiros, ficarmos alerta. Você tem visto o CNPJ da sua igreja? Como está a situação do CNPJ da sua igreja? A sua igreja tem uma assessoria contábil, tem um contador que está te dando informações, que está te passando orientações em relação às responsabilidades legais que a igreja deve ter, deve cumprir diante do Estado, diante do governo. Então, fica aí um alerta, e se caso você tem alguma dúvida, quer uma informação mais detalhada, entre em contato com o contador, né, para você saber mais informações. Você pode entrar em contato comigo também, eu vou deixar aqui na tela, esse aqui é o site do nosso projeto, da nossa proposta, né, com Conte Eclesiástica, né, www.conteeclesiastica.com. Deixo também o meu e-mail aí, mateus@conteeclesiastica.com, para que você possa entrar em contato e mandar perguntas e orientações. O Facebook é Conte Eclesiástica, então você pode curtir a nossa página lá para saber mais notícias, mais informações em Conte Eclesiástica. E no YouTube nós temos este canal aí, Contabilidade Eclesiástica. Se você quiser saber mais informações, mais vídeos, tem um curso online aí de contabilidade para igrejas, de contabilidade eclesiástica para igrejas, onde nós tratamos sobre vários assuntos, fora esse, vários outros assuntos. E nosso celular e WhatsApp é o 21 9837 12086. Então, que Deus abençoe. Fica atento, essa reportagem foi para fazer com que possamos ficar atentos, porque nós devemos obedecer às autoridades, assim como nós temos visto lá em Romanos capítulo 13, nós devemos ser obedientes às autoridades como igreja. Deus abençoe, até mais.